és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom, direi que tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom, eu direi que tu és bom pra mim, pra mim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer.
Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando o livro Graça Futura. E esse livro é dividido em algumas sessões que desenvolvem esse assunto sobre a vitória sobre o pecado por meio da graça futura. E no final de cada uma dessas sessões existe um capítulo chamado Como aplicar o poder purificador. Esses capítulos eles são práticos, né? Eles aplicam o assunto que tem sido estudado a uma área específica das nossas vidas. No capítulo 3, nós vimos sobre como aplicar o poder purificador naquilo que se refere à ansiedade. E hoje, que nós vamos estudar o capítulo 6, nós veremos como aplicar esse poder sobre o orgulho. O autor ele começa mostrando como a humildade ela não é uma característica popular nos nossos dias. Ela não é destacada no meio empresarial, ela também não é encontrada nos livros, né, que exaltam a humildade. Você não vai encontrar isso naquela seção de autoajuda. E isso acontece porque a humildade ela só pode sobreviver na presença de Deus. E a tendência dos nossos dias é pensar que nós podemos nos virar sozinhos, que nós estamos prontos para definir e dirigir a nossa própria existência sem a ajuda de Deus, sem a existência de Deus. E o problema é que longe de Deus a humildade morre. Agora, por outro lado, a solução para o orgulho está em Deus. Agora, como é que isso funciona? Como é que nós podemos encontrar a solução para o orgulho em Deus? A ideia principal desse capítulo é que o orgulho é uma forma de incredulidade e que a maneira de combater o orgulho é a fé na graça futura. O orgulho e fé são opostos entre si. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a fé nos leva a Cristo para nos satisfazermos nele. O orgulho, por outro lado, ele nos faz acreditar que nós podemos nos satisfazer quando seguimos o nosso próprio caminho, seja ele qual for. Então todo ato de afastar-se de Deus é um ato de independência, que é a essência do orgulho. Então isso mostra que acreditamos saber mais do que Deus. Então, por isso, o orgulho está na raiz do afastamento de Deus. Meus irmãos, existem basicamente 3 forças que podem nos conduzir ao orgulho. Jeremias capítulo 9, versículo 23 diz assim: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. O texto vai apresentar aqui 3 concorrentes de Deus que nos levam ao orgulho: a sabedoria, o poder e a riqueza. E cada um deles é uma tentação para o orgulho. Nós achamos que podemos encontrar satisfação quando nós confiamos na nossa própria sabedoria, na nossa força e nos nossos recursos materiais. E diante do perigo desses 3 concorrentes, o capítulo ele fala um pouquinho sobre cada um deles. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre o perigo do conhecimento para o orgulho. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo afirma ali que o conhecimento traz orgulho. Agora, isso não significa que nós devemos deixar a busca pelo conhecimento, mas significa que nós precisamos conhecer da maneira certa. E conhecer de tal forma a não colocar a nossa confiança na nossa pequena capacidade de conhecer, de aprender coisas, mas colocar a nossa confiança no Deus que é a fonte de todo conhecimento. Nós precisamos nos lembrar que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo afirma ali que Deus escolheu poucos sábios. E a razão disso está no versículo 29, Diz ali que Deus escolheu poucos sábios para que ninguém se vanglorie diante dele. Quando nos orgulhamos de nossa própria sabedoria, do nosso conhecimento, nós estamos nos afastando de Deus para confiar em nós mesmos.
Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com o perigo do orgulho do nosso conhecimento. Em seguida, o capítulo ele vai falar a respeito do perigo do poder das riquezas para o orgulho, né? Tanto do poder como da riqueza. São outros dois concorrentes que nós mencionamos. Uma tentação do coração humano é tomar para si o crédito pela bênção e o poder que nos são dados por Deus. Então veja só o que Deus disse para o seu povo em Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 17. Ele diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Vejam, meus irmãos, quando nós confiamos na graça futura, nós sabemos que tudo aquilo que nós temos não veio da nossa própria força ou dos nossos recursos, mas veio da ação graciosa de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos de como Deus trata os orgulhosos, chamando a nossa atenção para isso. E o primeiro exemplo que eu quero destacar para vocês é do rei da Assíria. Ele diz o seguinte, lá em Isaías capítulo 10, versículo 13: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Então nós vemos aqui o rei da Assíria cheio de orgulho, porque ele acreditava que todas as suas vitórias e realizações vinham da sua capacidade pessoal. Mas veja só como Deus ele trata o rei da Assíria pelo seu orgulho. Em Isaías capítulo 10, versículo 12, diz assim: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Um outro exemplo de orgulho na Bíblia, de como Deus trata, é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Cheio de si, por causa do grande império que ele tinha, ele foi humilhado por Deus e passou a comer capim no campo como se fosse um animal. Você pode ver essa história lá em Daniel capítulo 4. Então esses exemplos, eles nos mostram a realidade humana e o perigo de nos orgulharmos dos nossos próprios recursos, das nossas conquistas pessoais, sabendo que tudo isso veio de Deus, nos esquecemos e nos orgulhamos. Precisamos então estar atentos para não cair no mesmo erro desses reis. E para não cair nesse mesmo erro, nós precisamos compreender um pouco mais sobre o orgulho. O autor nos mostra que o orgulho está relacionado com aquilo em que nós colocamos a nossa confiança quanto ao futuro. Então veja só um exemplo disso, lá em Jeremias capítulo 49, versículo 4. Por que você se orgulha dos seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos, ó filha infiel? Você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Então perceba só que o texto está relacionando o orgulho com a confiança nas riquezas. Os amonitas manifestavam ali o seu orgulho através da confiança nas riquezas como uma forma de proteção contra futuros ataques.
Então, por isso, a solução para o orgulho é a confiança na graça futura. É crer que Deus dará aquilo que for necessário e descansar nisso. Então é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós não temos motivos para sermos orgulhosos, pois tudo o que temos nos foi dado por Deus. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, meus irmãos, tudo o que temos veio de Deus. Então, por isso, ao invés de nós confiarmos em nós mesmos e nos nossos próprios recursos, nós precisamos crer que tudo o que nós precisarmos nos será dado pela graça futura. Isso nos fará humildes e dependentes da provisão e do cuidado do Senhor. Agora, o capítulo ele ainda nos mostra que essas três categorias, então, do orgulho, né, a sabedoria, o poder e a riqueza, exercem uma grande pressão em nós para nos levar a nos afastarmos da fé, né? Nós alimentamos o orgulho no nosso coração e quando fazemos isso nós negamos tudo aquilo que está acima de nós. Os orgulhosos eles precisam se convencer de que eles estão no controle e a forma extrema de fazer isso é negando a existência de Deus. E isso acontece porque a existência de Deus ela afeta toda a nossa vida, até mesmo os planos mais simples do nosso dia a dia. Vemos isso em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Meus irmãos, se Deus existe, se Ele nos criou e é soberano sobre todas as coisas, então isso significa que Deus tem relação com tudo aquilo que nós somos e fazemos. Então, por isso, crer em Deus é o remédio para o orgulho. Agora, por outro lado, nós precisamos perceber que, apesar do remédio para o orgulho ser a fé, o orgulho ele prejudica a fé. O orgulho nos conduz à valorização excessiva da nossa opinião e dos aplausos de outras pessoas. E é isso que prejudica a fé. Olha só o que Jesus diz em João 5,44. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então Jesus está falando aqui a respeito dos fariseus. Ele afirma que eles não podiam crer, porque eles estavam procurando a glória que vinha do reconhecimento de outras pessoas. E a fé é o oposto disso, pois ela se satisfaz em Deus. Agora, o livro também mostra para nós algumas outras aparências do orgulho. Na verdade, o orgulho se disfarça atrás de algumas máscaras. Uma delas é a autocompaixão. Aquela pessoa que se lamenta, que se faz de coitadinho, normalmente não é visto como alguém orgulhoso. Por outro lado, essa é uma das máscaras do orgulho. A vanglória é a reação do orgulho ao sucesso. Mas a autocompaixão, na verdade, é a reação do orgulho ao fracasso ou ao sofrimento. A pessoa ela está tão preocupada com a sua imagem que ela lamenta quando algo a prejudica ou quando não atende às expectativas. Isso é uma forma de orgulho. A segunda máscara do orgulho é a ansiedade. A ansiedade é o sofrimento quanto ao futuro. Vejam só o que o apóstolo Paulo
o apóstolo Pedro, ele relaciona o orgulho com a ansiedade em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 7. Diz ali o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro fala aqui para nós nos humilharmos diante de Deus, deixar o orgulho e nos humilharmos. E a forma pela qual nós fazemos isso, nós nos humilhamos, é deixando a ansiedade de lado. É nós abandonarmos o desejo de estarmos no controle, na medida em que nós confiamos que Deus tem cuidado de nós. O ansioso é aquela pessoa que deseja controlar o seu futuro. E isso é a manifestação de um coração orgulhoso, pois o controle do futuro não está nas nossas mãos. Então, por isso, o remédio para o orgulho que se manifesta em ansiedade é a fé na graça futura. É crer que Deus nos dará o que for necessário no momento necessário. O orgulho nos impede de lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Meus irmãos, o capítulo ele conclui com um conselho de Deus transmitido para nós através do profeta Jeremias. O mesmo texto que nos fala para nós não nos gloriarmos na sabedoria, na força e na riqueza, ele termina dizendo o seguinte, lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, ao invés de nós nos gloriarmos nas coisas deste mundo, Deus nos orienta a nos gloriarmos nele. E ao fazermos isso, nós damos um profundo golpe no orgulho, pois buscamos em Deus aquilo que nos satisfaz. Deixamos de confiar em nós mesmos e nos nossos próprios recursos e colocamos nossa confiança em Deus. Quando nós cremos que Deus nos dará o que precisamos, no tempo certo, matamos a nossa autoconfiança. Esse é o caminho da graça futura, esse é o caminho que nos conduzirá à humildade. Então, meus irmãos, diante disso eu quero deixar algumas aplicações para nós a partir desse estudo, desse capítulo. A primeira delas, lembre-se que a humildade ela somente existe diante de Deus. Isso significa que se o seu relacionamento com Deus não for cultivado a cada dia, o orgulho aparecerá. Então, por isso, cultive o seu relacionamento com Deus a cada dia. Segundo lugar, nós vimos que o conhecimento, o poder e os recursos materiais, eles são forças que podem nos conduzir ao orgulho. Algumas delas exercem uma atração especial na sua vida. Esteja atento para isso e tome a iniciativa de colocar a sua confiança em Deus e não nessas coisas. E por último, em terceiro lugar, nós vimos que o orgulho se disfarça através de algumas máscaras. Nós vimos que a autocompaixão e a ansiedade são máscaras que encobrem o nosso orgulho. Algumas dessas máscaras estão presentes na sua vida? Se for o seu caso, humilhe-se diante de Deus, confesse o seu pecado e coloque a sua confiança na graça futura. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que todos nós, desafiados por esse capítulo, confiando na graça futura disponível para nós, possamos ter vitória cada vez mais sobre o poder do orgulho em nossas vidas. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.